Senhores, sejam bem-vindos ao Método e Valor, um canal dedicado a trazer reflexões sobre desenvolvimento pessoal e construção de um pensamento crítico. Hoje vamos explorar como a leitura desempenha um papel fundamental na construção de uma mente informada e como isso deve capacitar os homens a tomar decisões sábias em suas vidas. Nas palavras de Francis Bacon, o conhecimento é poder. Com essa citação atemporal, conversaremos neste vídeo sobre a importância do aprendizado como uma ferramenta para fortalecer e enriquecer as nossas vidas. Mais do que isso, vamos falar sobre como começar, por onde começar e de que forma. Ao buscarmos o conhecimento, estamos adquirindo um poder transformador que nos permite compreender o mundo e desafiar as perspectivas limitadas e tomar decisões fundamentadas e certeiras em nossa vida. Warren Buffett, durante uma entrevista, ao ser questionado sobre a chave do sucesso, ele apontou para uma pilha de livros próximos a ele e disse: "Leia 500 páginas todos os dias. Essa é a chave. A leitura é a maneira de absorver todo o conhecimento e experiência dos grandes mestres." Buffett ressalta a importância da leitura como uma ferramenta poderosa para adquirir conhecimento e sabedoria. Ao dedicarmos tempo diariamente para a leitura, estamos nos conectando com as mentes brilhantes do passado e do presente, absorvendo suas ideias, perspectivas e experiências. Ao ler regularmente, o homem tem a oportunidade de expandir seus horizontes intelectuais, desenvolver habilidades de pensamento crítico, fortalecer a imaginação e cultivar uma visão de mundo mais ampla. Além disso, a leitura diária ajuda a aprimorar as habilidades de comunicação, aprimorar o vocabulário e enriquecer a compreensão do mundo ao nosso redor. A leitura também nos permite explorar diferentes áreas do conhecimento, desde a filosofia e ciência até a literatura e história. Ela nos convida a refletir sobre questões complexas, a aprender como as experiências dos outros e a nutrir nossa própria criatividade. Ao cultivar o hábito da leitura diária, os homens estão investindo em si mesmos, tornando-se mais atraentes e confiantes diante de situações de estresse social e profissional. Esse compromisso com a leitura contínua pode abrir portas para novas oportunidades, melhorar a tomada de decisão e fornecer uma vantagem competitiva em diversos aspectos de nossa vida. Neste contexto, fizemos um vídeo de hoje para que você busque ser o melhor como homem e como pessoa. Já dizia Albert Einstein, o estudo é a luz que ilumina o caminho da sabedoria e nos guia para uma vida plena e significativa. O conhecimento é uma peça fundamental nessa busca pelo caminho correto. Ele nos permite adquirir informações, compreender o mundo ao nosso redor e a tomar decisões informadas. Mas como obtemos o conhecimento? A resposta é simples, através do estudo e da leitura. O estudo é um veículo que nos leva ao conhecimento. É por meio da dedicação em aprender, explorar e absorver informações que nos capacitamos a tomar decisões embasadas em fatos e fundamentos sólidos. O estudo e a leitura expandem nossas mentes, aprimora nossa habilidade de raciocínio e nos conecta com o conhecimento acumulado ao longo dos séculos. Ao nos engajarmos no estudo, somos capazes de adquirir conhecimento em diferentes áreas, seja na ciência, nas artes, na filosofia ou na história. Essa diversidade de aprendizado nos proporciona uma visão mais abrangente da vida e nos ajuda a avaliar as escolhas que fazemos. No entanto, é importante lembrar que o estudo vai além da mera acumulação de informações. Ele nos ensina a pensar criticamente, a questionar suposições e analisar diferentes perspectivas. O estudo nos capacita a desenvolver uma mentalidade aberta, que nos permite adaptar e ajustar o nosso caminho conforme necessário. Além disso, o estudo nos ajuda a desenvolver habilidades essenciais para o sucesso, como a capacidade de resolver problemas, de se comunicar efetivamente e de tomar decisões éticas. Essas habilidades são fundamentais para navegar pelos desafios e oportunidades que encontramos ao longo da vida. Um estudo da Universidade de Sussex, pesquisadores descobriram que apenas 6 minutos de leitura diária podem reduzir o nível de estresse em até 68%.
A leitura proporciona um efeito calmante e relaxante que pode ter impacto positivo na saúde mental e no bem-estar cognitivo dos homens. Outro aspecto importante é aprender a desenvolver a sabedoria. Um homem que busca a sabedoria conhece a importância de dedicar tempo e esforço ao estudo, com o intuito de aprimorar sua mente e a capacidade de interpretar as situações da vida no cotidiano. O conhecimento adquirido por meio de estudo se torna a base sólida sobre a qual ele constrói suas decisões e ações. No entanto, é fundamental compreender que a busca pela sabedoria não se limita apenas ao conhecimento externo. Desenvolver-se internamente é igualmente importante. Um homem sábio reconhece que seu crescimento pessoal, emocional e espiritual desempenham um papel vital em sua capacidade de enfrentar os desafios da vida e de tomar decisões sábias. Isso significa saber como utilizar um conhecimento de forma prudente, moderada e útil para o seu bem-estar e das pessoas à sua volta. A sabedoria envolve a habilidade de pensar criticamente, de questionar suposições e de considerar múltiplas perspectivas antes de tomar uma decisão. Um homem sábio busca entender a complexidade das situações e compreender as possíveis consequências de suas ações. Além disso, devemos aprender a ouvir mais do que falar e construir uma ética baseada em valores pessoais fortes. Um homem sábio utiliza seu conhecimento não apenas para o benefício próprio, mas também para o bem-estar dos outros e da sociedade como um todo. Ele busca agir de maneira justa, compassiva e responsável, considerando o impacto de suas decisões no mundo ao seu redor. Desenvolver a sabedoria é um processo contínuo ao longo da vida. Requer humildade para reconhecer que sempre há mais a aprender, disposições para buscar o conhecimento e coragem para aplicá-lo com sabedoria. É preciso dedicar tempo para observar as pessoas à sua volta, respeitar e compreender as diferenças entre você e elas, e melhorar em si mesmo aquilo que vai contra seus valores para que não se assemelhe àqueles que contrariem seus princípios. A leitura, além de enriquecer seu vocabulário e tornar você uma pessoa mais confiante e atraente, segundo uma pesquisa da Universidade de Emory, a leitura literária estimula áreas do cérebro relacionadas à empatia e à compreensão social. Enquanto as leituras de histórias ficcionais podem aprimorar as habilidades de tomada de perspectiva e a compreensão das complexidades emocionais, aspectos cruciais para o desenvolvimento cognitivo. Já a Universidade de College de London concluiu que a leitura pode ajudar a reduzir os sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Além disso, a leitura regular pode melhorar a concentração, a memória e a capacidade de resolução de problemas. E não é somente isso. Um estudo publicado na revista Brain Connective demonstra que a leitura regular está associada a uma maior conectividade funcional nas redes cerebrais responsáveis pelo processamento de informações e pela linguagem. Essa maior conectividade pode levar a uma melhora na capacidade de concentração, na memória verbal e na habilidade de raciocínio. A leitura frequente de livros está associada a um melhor desempenho em testes de vocabulário, fluência verbal e compreensão de leitura. Esses aspectos são fundamentais para aprimorar a comunicação verbal e a capacidade de expressão, além de ajudar a manter o cérebro ativo e saudável, reduzindo o risco de doenças neurodegenerativas. Mas como estudar? Para iniciar na leitura, eu sugiro que é fundamental começar de qualquer forma. Mas como assim? Isso mesmo. Terminando este vídeo, vá na sua estante e pegue aquele livro que você estacionou ali há mais de meses. Se não tiver, baixe algum livro gratuito na internet. Pois você vai ler uma página dele. Se não conseguir, estabeleça para hoje apenas um parágrafo pelo menos. Após esse contato inicial, você vai planejar o que seria fácil e divertido para você ler. Compre um livro físico, pois é mais fácil de levar para todos os lugares e, além de ser de baixo valor, o que não chama a atenção para as pessoas para um eventual furto ou roubo. Pois a próxima técnica será a seguinte. Após você estar com o seu livro pronto para a leitura, você irá dificultar os fatores que geram dopamina e procrastinação. Sabe aquela Netflix? Pois é.
Você vai colocar o temporizador na saúde digital do seu smartphone para que o tempo acabe e o aplicativo congele. Você também irá tirar as pilhas do controle remoto e de todos os aparelhos eletrônicos da tomada. Se você joga no seu computador, você irá colocar todos os atalhos do seu jogo dentro de uma pasta, irá colocar uma senha com mais de 10 dígitos e anotar em um papel. Mas por que disso? Você vai dificultar a sua vida em relação às coisas que tomam o seu tempo, que seu cérebro deseja fazer imediatamente quando quer dopamina. Porque a partir de hoje, o seu livro será o seu amigo disponível para todas as horas. Isso, você deixará seu livro sempre em fácil acesso, para que ao invés de você digitar uma senha longa para jogar, você faça o mais fácil, ou seja, ler um pouco do seu livro antes de alguma atividade. Nosso cérebro tende a completar tarefas pequenas e tende a fazer o que é mais fácil quando o assunto é não ficar entediado. Assim, é importante que você estabeleça metas diárias pequenas, divididas ao longo do dia, como, por exemplo, uma página por dia, dividida em parágrafos no café da manhã, um parágrafo no almoço e um parágrafo antes de dormir. Estabeleça essa rotina inicialmente ao longo de semanas, e conforme você for evoluindo, você vai aumentando. Procure estabelecer uma relação entre o conteúdo a ser estudado e a sua própria vida. Identifique como esse conhecimento pode ser aplicado em situações práticas, pois relacionar o material com experiências pessoais ou desafios reais ajuda a tornar o estudo mais significativo e facilita a compreensão e a retenção das informações. Tenha sempre em mão um marca-texto ou mesmo um post-it para fazer anotações sobre o livro, porque ao final de cada leitura é bom criar um resumo do que você leu, para que possa recorrer a ele sempre que quiser relembrar. Por fim, siga o conselho do filósofo Cícero, pois uma sala sem livros é como um corpo sem alma. Tenha em mente que se você ler um livro por mês, ou mesmo um a cada 2 meses, estará à frente de cerca de 95% da população brasileira, que não tem o hábito de ler. Experimente e conte aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like. Obrigado por assistir até aqui. Tenha uma ótima semana e até a próxima.